Esse relato é de meus avós que estão casados há mais de 50 anos. Eu já sei há bastante tempo dessa história, e ela ainda me causa arrepios e nojo. Para mim é uma coisa completamente perturbadora. Meus avós se conhecem desde os 7 anos de idade e vivenciaram muitas coisas durante todos esses anos. Eles vieram de famílias classe média alta, então tiveram muito tempo livre durante a infância, não precisando trabalhar como era de costume naquela época. Era a década de 1950. Havia uma casa muito grande no bairro em que eles moravam. Essa casa estava abandonada há pelo menos 25 anos. Meu avô James e minha avó Alice tinham 11 anos nessa época. Minha avó já sabia desde cedo que não era para frequentar aquela parte do bairro. Aquela casa foi palco de uma grande atrocidade. Vou contar brevemente o que ela me disse. Eram épocas difíceis. O dono da casa tinha uma empresa que acabou falindo. Ele praticamente perdeu todos os seus bens materiais na época. Ficou algumas semanas bem, segundo o que falaram. Mas depois que a ficha dele caiu, ele mudou totalmente. Certo dia, ele acabou com a vida de todos os seus 4 filhos e de sua esposa. Também retirou sua própria vida se enforcando na sala de estar. Aquele caso foi muito chocante na época. Ninguém acreditava que ele faria uma coisa dessas, ainda mais envolvendo as crianças no meio de seu fracasso. Não se sabe muito bem porque a casa ficou abandonada por tanto tempo. Mas minha avó me conta que, devido a acontecimentos naturais, a casa parecia ter saído de um filme de terror. Seus pais sempre proibiram ela de ir até lá. Porém, meu avô, desde pequeno, foi alguém muito desobediente e determinado. Ele sempre andava com seus amigos até aquela casa. Era tipo um lugar de encontro, onde eles brincavam. Um dia ele chamou minha avó para ir até lá. Ela não queria, mas como ela sempre diz, desde pequena ela sentia algo por ele. Então sempre acabava aceitando participar de suas loucuras. Eles foram lá junto com alguns dos amigos do meu avô. Chegando lá, poucas coisas tinham para se fazer do interesse dela. Eles desenhavam nas paredes e brincavam com outras coisas da época. Enquanto os meninos conversavam, ela escutou um barulho vindo lá de cima. Meu avô disse para ela que era somente os ratos, que ele já tinha subido lá em cima antes para pegar a roda da bicicleta e não tinha ninguém. Ela continuou assustada e pediu para ir embora. Ele aceitou levá-la embora. Os meninos se despediram e cada um foi para sua casa. Na manhã seguinte, meu avô foi até a casa da minha avó, porém acabou dando de cara com o pai dela. Ele não gostava do meu avô, por ser um menino muito largado. Minha avó conta que meu bisavô era uma pessoa muito ruim com os desconhecidos. Ele deu um tapa na cara do meu avô e mandou ele ir embora. Minha avó viu tudo do seu quarto muito revoltada, mas ela não se atrevia a ir contra o seu pai. Horas depois ela diz que estava lendo um livro quando escutou alguém chorando na janela. Ela foi até lá e meu avô estava agachado soluçando de tanto chorar. Ela disse que estava tudo bem, que o pai dela era daquele jeito mesmo e tudo ficaria bem. Ele então se esforçou para falar e disse a ela que encontraram o corpo de Rick picado na floresta. Ela arregalou os olhos enquanto tentava raciocinar o que estava acontecendo. Eles saíram correndo em direção até o local onde acharam o corpo dele. Chegando lá, ela disse que foi a pior cena que já viu em sua vida. Haviam várias pessoas. Somente a cabeça dele estava coberta. O resto do corpo estava jogado por todo lado. Minha avó voltou correndo para casa enquanto meu avô ficou lá esperando levarem o corpo de seu amigo. Algumas semanas se passaram e minha avó completou 10 anos. E meu avô ficou mais isolado. Não tinha ido visitá-la desde o ocorrido. Ele sentiu muito tudo aquilo. Ele já fumava nessa época, tendo apenas 11 anos. E nesse período começou a fumar muito mais. Minha avó, muito preocupada com ele, saiu numa manhã de final de semana. Ela foi até a casa dele escondida. Os pais dele disseram que ele não estava, que tinha ido pescar com seus irmãos. Voltando para casa, ela encontrou os irmãos dele. Eles disseram que ele não tinha ido pescar. Então ela teve a ideia de ir procurá-lo na casa abandonada, que era um lugar que ele costumava ficar. Chegando lá, ela chamou por ele. Claramente não tinha ninguém, até ela ouvir barulhos como passos lá em cima. Ela diz que não sabe porque foi até lá.
mas claramente ela estava muito preocupada com ele. Então subiu pelas escadas até o quarto do andar de cima. Pouco antes dela entrar no quarto, a porta se abre sozinha. Um homem velho, feio e sujo sai de lá. Ela não entendeu muito bem o que ele disse, mas segundo ela foi: 2 buracos é melhor que 1. Ela entrou em estado de choque e tentou correr. Ele agarrou seu braço e segurou ela, tentando levar para dentro do quarto. Enquanto ela gritava, ele tampava sua boca, se debatendo contra ele. A primeira coisa que ela pensou foi em morder, e foi o que ela fez. Ela mordeu tão forte o dedo dele que quase arrancou. Ainda assim, enquanto corria, ele puxou ela pelo vestido, arrancando a parte de baixo. Ela saiu correndo o mais rápido possível com metade da roupa. Enquanto corria por cerca de 2 minutos para a estrada, ela encontrou 2 homens passando a cavalo. Ela chorava e tentava contar a eles o que tinha acontecido. Um dos homens cobriu ela com um saco de legumes e amarrou em sua cintura. A propriedade ficava no fundo do terreno. Um dos homens foi até lá e verificou o local, enquanto o outro foi com minha avó no cavalo atrás da polícia. Meus bisavós foram avisados e foram encontrá-la. Ela estava com os policiais. Quando revistaram a casa, não acharam ninguém. Minha avó contou a eles o que o homem tinha falado. Imediatamente eles deduziram que o assassinato de Rick foi obra desse doente, pois Rick tinha suas partes íntimas mutiladas. Essa foi a principal razão pela qual meu avô se isolou do mundo. As crianças naquela época tinham noção diferente do mundo comparado com as crianças de hoje em dia. Foi um baque para meu avô saber como foi a morte de seu amigo. Chegando em casa, meu bisavô bateu muito em minha avó, culpando ela pelo que quase acabou sendo o fim de sua vida. Meu avô, naquela noite, acabou indo até sua janela. Pediu desculpas por não ter aparecido durante todo aquele tempo. Ela disse que ele estava muito feio, fedido, cabeludo e cheirando cigarro. Ele ficou revoltado com o que o pai dela havia feito. E logo depois foi embora. Nunca acharam aquele homem e, obviamente, nunca conseguiram desvendar aquela morte brutal do seu amigo. Um caso parecido ocorreu em Fredericksburg na época, mas também não teve solução, e foi um caso único. Após o falecimento de meu bisavô alguns anos depois, eles assumiram seu namoro e posteriormente se casaram. Meu avô cuidou toda a vida da minha avó e de sua sogra, que agora era viúva. Ele é um homem incrível. Enquanto minha avó explicava, dava para ver em seus olhos que ele estava lembrando de Rick. Durante a maior parte da minha infância, minha família e eu moramos próximos de um homem imundo e nojento. Vamos chamá-lo de Sr. Stan. Nosso antigo bairro ficava em uma colina e descia até um pequeno lago. A casa do Sr. Stan ficava no alto da colina e a nossa no meio. Ele morava naquele bairro há muito tempo antes de chegarmos. Não me lembro muito dele, mas lembro que toda vez que ele nos via, seu rosto se contorcia como se ele estivesse sentindo um cheiro terrível. Sua casa tinha uma porta azul toda velha e o jardim tinha arbustos mal cuidados por toda parte. Havia uma casa entre a dele e a nossa, e me senti muito sortudo por isso. Eu não queria pensar em como seria se morássemos bem ao lado dele. Quando éramos pequenos, meus pais eram muito rigorosos quanto a não andarmos muito perto da casa do Sr. Stan. Disseram-nos que ele não estava bem da cabeça e que, se alguma vez pedisse para entrar em nossa casa, nunca deveríamos permitir. Durante anos, ninguém explicou exatamente por que o Sr. Stan não era uma boa pessoa. Mas não precisávamos de todos os detalhes. Nós apenas sentíamos que ele era estranho demais. A maneira como ele olhava para nós quando estava consertando o carro ou plantando flores no jardim nos deixava desconfortáveis. Quando minha irmã e eu subíamos o morro para ir à escola, sempre atravessávamos a rua quando chegávamos à casa dele, tomando cuidado para não estarmos do mesmo lado. Sua história começou muito antes de eu nascer. Minha mãe me disse que ele costumava ser amigável, mas algo aconteceu e ele mudou. Mamãe não entrou em todos os detalhes, mas nos alertou para termos cuidado e evitá-lo. Mamãe disse que antes de nos mudarmos para o beco sem saída, nos anos 70 ou 80, o
O Sr. Stan era conhecido por beber muito. Ele ficava bêbado e fazia coisas ruins com a filha. A filha tentou contar para a mãe, mas por ser uma criança rebelde, a mãe não acreditou nela. Stan trabalhava como agente penitenciário e logo surgiram acusações de que ele e outro policial tocavam regularmente nos presos. Stan conseguiu evitar a condenação denunciando o outro policial, mas no processo perdeu o emprego. Pelo que eu sei, ele nunca mais trabalhou depois disso. Ele tinha 2 filhas. A mais velha afirmava que ele batia nela. Já a mais nova disse que nunca foi maltratada de forma alguma. Surpreendentemente, os problemas emocionais da filha mais velha fizeram com que os filhos dela fossem morar com ele. Quando minha família se mudou para a nossa casa no beco sem saída, nosso vizinho, um velho simpático, disse a meu pai para manter minha irmã e eu longe dele. Ele compartilhou a conversa da vizinhança e o passado do Sr. Stan, o que assustou muito meus pais. Desde o início, o Sr. Stan foi amigável. Ele cumprimentava minha família. Ele até sugeriu ser babá de minha irmã mais nova e de mim. Mas meus pais rapidamente disseram não. Então, por volta de 2002, meu pai estava indo trabalhar quando conheceu uma criança da vizinhança chamada Lana. Meu pai gosta de conversar, então perguntou a Lana o que ela estava fazendo. Lana disse que estava indo para a casa do Sr. Stan para fazer uma massagem nas costas dele. Imediatamente ele contou para os pais de Lana. Para sua surpresa, eles não ficaram nem um pouco preocupados e disseram que esse tipo de coisa acontecia com frequência. Segundo minha mãe, quando Lana ficou mais velha, meu pai perguntou se o Sr. Stan alguma vez fez algo errado durante essas visitas. A resposta de Lana foi sim, e ela compartilhou que o Sr. Stan agiu de forma inadequada com ela. Minha mãe e meu pai ficaram surpresos com a forma como alguém deixou isso acontecer, especialmente com toda a conversa e histórias sobre o Sr. Stan na vizinhança. A neta dele estava na mesma turma do jardim de infância que minha irmã. Mamãe mencionou que era muito difícil ver a neta na escola todos os dias e imaginar o que poderia estar acontecendo na casa do avô. Meus pais sempre acreditaram em fazer o que é certo, principalmente meu pai. Eles conversaram muito sobre o que deveriam fazer. Eles queriam contar às autoridades antes que algo ruim pudesse acontecer às crianças, se já não estivesse acontecendo. Mamãe e papai sabiam que se denunciassem o Sr. Stan, isso poderia ser perigoso para eles. E se a polícia não encontrasse nada, eles poderiam ter problemas. As outras pessoas da vizinhança não ajudaram. Parecia que todos estavam se escondendo e ignorando o que estava acontecendo. No final, eles denunciaram o Sr. Stan ao diretor da minha escola primária. O diretor ligou para o ministério e eles enviaram pessoas à casa dele, para visitas domiciliares e investigações. Eles decidiram que os netos do Sr. Stan deveriam ser tirados de sua casa. Minha mãe não sabia exatamente como isso aconteceu, mas de alguma forma saiu a informação de que foram meus pais quem denunciaram ele. Ela acha que a família de Lana pode ter contado a alguém. E como minha mãe disse, foi aí que o verdadeiro problema começou. Chega de acenos ou conversa fiada. Em vez disso, ele agia mal com minha mãe quando ela caminhava sozinha pela estrada. Ele gritava palavrões para meu pai quando ele ia trabalhar. Algumas vezes, ele atravessou o meio da estrada para nos assustar enquanto dirigíamos. Ele disse ao meu pai que ele bagunçou sua vida e que se tivesse oportunidade, iria acabar com a vida dele. Isso me deixa chateado porque meu pai é um dos homens mais legais e atenciosos que já conheci. Mamãe ficou muito triste e quis se mudar, mas papai, muito determinado, disse que não. Mamãe me disse que levou 3 anos procurando uma nova casa antes de finalmente convencer meu pai de que era hora de partir. Mesmo depois de tudo isso, quando nos mudamos para nossa linda nova casa no campo, Lana e as outras meninas, que já eram adultas, falaram para contar o que o Sr. Stan havia feito com elas. Ele foi levado ao tribunal pela 2ª vez. Desta vez, não pôde culpar ninguém para se salvar. Não me lembro de nada do julgamento. Mas certa manhã, apenas uma semana antes de ser condenado, o Sr. Stan pegou um rifle e acabou com a própria vida.
As pessoas que se mudaram para a casa de Lana depois que sua família foi embora estavam levando os filhos para a escola quando ouviram o tiro. Eu sei que pode parecer cruel, mas estou aliviado por ele ter morrido. Ele não pode machucar outra criança. Eu morava do outro lado da rua de uma mulher chamada Wendy e seu filho Dustin. Naquela época ele tinha 14 anos e eu cerca de 12. No começo não gostei de receber Dustin na minha casa. Porém, com o passar do tempo, ele mudou e se tornou uma pessoa muito melhor. Dustin frequentava aulas de educação especial na escola, onde recebia apoio extra. Além disso, sua mãe, Wendy, lutava contra o alcoolismo. Todos os dias ela bebia com algumas pessoas que eu nem conhecia. Eles riam e gritavam alto até depois da meia-noite. Isso se passou cerca de 3 ou 4 semanas depois que Dustin começou suas aulas especiais. Wendy estava bebendo muito. E todas as noites eu ouvia batidas fortes em nossa porta de aço na frente de nossa casa. Continuei contando isso para meus pais, mas eles simplesmente não deram bola. Disseram-me para ignorar o barulho e ir para a cama. Mas não foi tão simples para mim. Eu tenho 2 quartos, um no andar de cima, meu quarto principal, e outro no andar de baixo, que é como um quarto de hóspedes que uso quando o tempo está quente demais. Prefiro o de baixo, mas quando esfria muito mudo para o de cima. Uma noite, quando eu estava dormindo no andar de baixo, ouvi um barulho muito alto. Eu sabia que meus pais provavelmente diriam que era apenas minha imaginação. Então tentei reunir coragem e lentamente fui até a cozinha. Abri uma gaveta e peguei um cutelo. Isso me ajudou a me sentir um pouco mais seguro. Ouvi batidas no vidro da porta dos fundos. Então me virei para olhar. Era Wendy olhando para mim no escuro. Levantei o cutelo tentando fazê-la ir embora, mas ela não ficou nem um pouco assustada. Ela se afastou da varanda dos fundos e eu a segui olhando pelas janelas da minha casa. Durante todo o tempo, ela tinha um sorriso estranho no rosto e ficava olhando direto nos meus olhos. Enquanto nos seguíamos, eu meio que queria saber o que ela estava pensando, mas ao mesmo tempo estava com muito medo de tentar descobrir. Fiquei com muito medo. Eu simplesmente não aguentava mais ficar sozinho. Eu realmente precisava acordar meus pais. Então corri até o quarto da minha mãe e a acordei. Ela se levantou rapidamente e eu contei tudo o que aconteceu. Ela saiu correndo do quarto e abriu a porta do quarto do meu pai. Descemos todos juntos. Minha mãe chamou a polícia para avisar o que estava acontecendo. Então, do nada, ouvimos uma batida ainda mais alta na porta da frente, o que quase me fez pular de susto. Meu pai vai até a porta lentamente, segurando a arma, e a abre. Eu fico atrás dele, mantendo meus olhos em tudo, segurando meu cutelo. Quando a porta se abre, Wendy estava com aquele mesmo sorriso estranho no rosto. Mesmo que meu pai esteja ali com a arma apontada para ela, ela continua olhando para mim. Antes mesmo que possamos falar, notamos Wendy segurando uma faca enorme. Ela sorri ainda mais, depois sai cambaleando da varanda e volta para seu apartamento. Meu pai olha para minha mãe e para mim, com uma expressão perplexa e confusa. A cena toda é tão estranha que ficamos tentando entender o que aconteceu. Alguns minutos depois, a polícia chega e eu explico tudo para eles. Eles vão até o apartamento de Wendy, batem na porta dela, dizem que são a polícia. Mas ela não responde. Quando eles voltam, eles nos dizem que não podem entrar no apartamento dela, a menos que ela permita ou que eles tenham um mandado. Ainda estou morando ao lado dessa senhora que tentou invadir e talvez nos machucar. É difícil pensar no que poderia ter acontecido se nos esquecêssemos de trancar a porta da frente. Sou o único lá embaixo, perto da porta da frente, enquanto meus pais estão lá em cima. Se ela tivesse conseguido entrar, o que faria com aquela faca? É um pensamento assustador e me faz sentir grato por, de alguma forma, termos ficado seguros naquela noite. Esta história se passa nas Filipinas, na casa de um querido amigo. Fazia muito tempo que não nos víamos. Era um dia especial porque ele estava comemorando seu aniversário. Então eu e meus amigos da faculdade fomos visitá-lo. Meus amigos não eram daqui,
Vieram de longe e tiveram que voltar para casa logo após a festa. Eu moro perto, então decidi ficar mais tempo. Conversamos muito até que nos sentimos cansados e decidimos que era hora de dormir. Eles me deram um quarto no segundo andar, ao lado da varanda. Quando entrei, parecia que ninguém o usava há algum tempo. Meu amigo me entregou 2 travesseiros e um cobertor quente, me desejando boa noite. Quando fui para a cama, decidi manter as luzes acesas. Tornou-se um hábito meu sempre que fico na casa de outra pessoa. Gosto de ter um pouco de luz por perto, porque não estou familiarizado com o ambiente como estou na minha própria casa. E também não queria esbarrar acidentalmente em coisas no escuro e quebrar algo. Já passava da meia-noite e eu me sentia muito cansado, mas o sono simplesmente não vinha, pois eu tinha uma sensação estranha de que alguém poderia estar olhando. Tentando me distrair, tirei meu iPad da bolsa e comecei a navegar pela minha conta do Facebook. Ao olhar para o canto superior da tela, vi uma silhueta branca no reflexo logo atrás de mim. Eu rapidamente virei minha cabeça esperando ver alguém, mas para minha surpresa não havia nada. Imaginei que provavelmente era apenas minha mente sonolenta fazendo as coisas parecerem estranhas, sinalizando que era hora de fechar os olhos novamente. Então coloquei delicadamente o iPad na mesa de cabeceira e voltei a dormir. Mais tarde naquela noite, acordei sentindo um frio no ar. Peguei meu cobertor, mas ele não estava ali. Olhei em volta e o vi no chão. Saí da cama e peguei o cobertor, pensando em como era estranho ele estar no chão, já que normalmente não me reviro durante o sono. Fui verificar a porta para ter certeza de que ainda estava trancada. Deitei e fechei os olhos. Nesse exato momento, a luz da sala começou a piscar e depois ficou completamente escuro. Felizmente havia um pouco de luz da rua lá fora, então não estava escuro como breu. Eu iria levantar para acender a luz, mas de repente todo o meu corpo ficou congelado. Era como se eu não conseguisse mover um músculo. Do nada vi uma figura parada ao pé da minha cama. Era uma mulher vestida com um vestido branco e cabelos escuros. Seu rosto estava sombreado e eu não conseguia distinguir lábios ou nariz, mas seus olhos estavam bem abertos, olhando diretamente para mim. Eu queria gritar, mas nada saiu da minha boca. Fiquei com medo e não pude fazer nada. Quando a mulher começou a andar em minha direção, ela alcançou o lado direito da minha cama, aproximando-se lentamente do meu peito. Ela inclinou a cabeça para a esquerda até que seu rosto ficasse bem na frente do meu. Eu podia ver seus olhos claramente e eles eram de uma estranha cor cinza, diferente de todos os olhos que eu já tinha visto antes. Eu tentei muito me mover, mas foi difícil. Ela apenas ficou olhando para mim. Eu chorava de pavor. Não sabia se estava em um pesadelo ou era vida real. De repente consegui me mover e tentei afastá-la, mas ela havia sumido. Peguei meu cobertor e desci correndo para a sala. Como todos ainda estavam dormindo, deitei-me no sofá. Ouvi um rangido e vi uma das janelas abrindo e fechando sozinha. Levantei-me e corajosamente decidi falar. Eu disse para o que estava lá que não estou lá para prejudicar ninguém e que era para me deixar em paz. Deitei-me nervosamente no sofá e depois de cerca de 1 hora consegui voltar a dormir. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos o café da manhã, contei o que aconteceu na noite anterior. Eles não ficaram chocados porque também tiveram experiências estranhas naquela casa. O irmão dela me contou que quando ele dormia naquele quarto, algo estranho acontecia. O cobertor era puxado embora ele ainda estivesse acordado. E é por isso que ele se mudou para um quarto diferente há muito tempo. Uma noite, ele estava descendo e do nada ouviu uma voz de mulher sussurrando em seu ouvido. Seu vizinho às vezes vê um velho vestido com roupas antigas sentado no sofá da sala. Embora eu ainda vá à casa deles com frequência, nunca durmo mais lá. Trabalho como mecânico em uma oficina na minha cidade. A loja funciona em um antigo armazém e tem um monte de carros quebrados e pedaços de carros parados do lado de fora. A maior parte do ferro velho são apenas carros esperando por peças. Meu trabalho nos últimos 2 anos tem sido fazer pedidos e controlar o estoque que entra e sai.
Não era incomum que pessoas malucas e adolescentes pulassem a cerca e tentassem mexer ou roubar coisas do ferro velho. Naquela noite cheguei ao trabalho às 8, conversei um pouco com meu chefe antes de ele sair. Então era só eu no armazém. Estava chovendo lá fora, então dentro do prédio fazia muito barulho, mas também acalmava de certa forma. Fiz minha rotina habitual de repassar os pedidos que os mecânicos haviam enviado e verificar o que havia sido utilizado durante o dia. Não houve nada fora do comum. 2 carros precisaram encomendar peças muito específicas. Para um deles, o mecânico não anotou o ano do modelo, o que às vezes pode ser muito importante. Levantei-me da mesa e andei pelo armazém procurando esse Nissan Versa cinza para poder confirmar qual peça pegar. Quando cheguei ao final do armazém, não vi o carro. Suspirei, sabendo que devia estar no ferro velho. Estava chovendo lá fora e isso desanimou. Voltei para minha mesa e depois de uma breve pausa para o café, peguei minha jaqueta, lanterna e fui até a porta dos fundos. A chuva parecia ter aumentado desde a última vez que estive lá fora, mas ao longe pude ver o carro que procurava, escondido entre alguns outros veículos. Saí para a chuva e comecei a caminhar ligando minha lanterna. Porém, quando cheguei ao centro do ferro velho, um movimento repentino de algo à minha frente me fez parar. Estava no limite do semáforo e eu não estava exatamente prestando atenção, mas parecia uma pessoa saindo de trás de um dos carros. A chuva encobriu qualquer som que eu pudesse ouvir. Então fiquei ali parado e segurei minha lanterna esperando por mais algum movimento. "Olá, eu já vi você. Apenas saia daqui", eu gritei, esperando que fosse apenas alguma criança brincando. Dei alguns passos mais perto de onde os tinha visto e gritei novamente para que saíssem da propriedade. Não vi nada. Então me aproximei e comecei a olhar por toda a área, mas quem estava lá já devia ter saído. Honestamente, fiquei aliviado por não ter que chamar a polícia ou fazer nada drástico. Fui rapidamente até o Nissan e peguei o ano do modelo. Depois corri de volta ao armazém e entrei. Tirei minha jaqueta e sentei na mesa, preenchendo o resto das informações e enviando o pedido. Fiquei lá por mais meia hora preenchendo solicitações de pedidos. Depois tive que fazer a contagem de estoque na parte do armazém. A essa altura, provavelmente eram 1h da manhã. Caminhei pelas prateleiras e verifiquei quais produtos e peças de uso diário haviam sido usadas, enquanto descia pelo primeiro conjunto de prateleiras. Um baque repentino ecoou pelo armazém e então as luzes se apagaram. Fiquei com os olhos bem abertos, olhando para a escuridão. Não consegui ver nada, mas entre o som da chuva batendo no telhado, pude ouvir passos andando pelo prédio. Olhei na direção de onde vinha o som e percebi imediatamente que eles estavam vindo em minha direção. Eu não sabia o que fazer neste momento. Eu tinha certeza de que quem estava ali tinha desligado a energia. Mas porque eles estavam aqui eu não sabia, e sem luz eu não conseguia nem fugir. Eles estavam a apenas 3 metros de distância, mais ou menos, quando os ouvi parar. Depois de um momento, ouvi uma caixa se abrir e coisas sendo movimentadas antes que os passos começassem a desaparecer. Fiquei prendendo a respiração o tempo todo e depois de 30 segundos ficou completamente silencioso. Esperei alguns minutos antes de finalmente pegar meu telefone e ligar para a polícia. Olhando pelo armazém com a polícia, tudo o que restou foram as pegadas molhadas que atravessavam o prédio e saíam pela porta dos fundos. Parecia que a pessoa que estava no ferro velho provavelmente entrou enquanto eu estava lá fora. Eles obviamente roubaram um monte de equipamentos do nosso armazém. Mesmo que provavelmente não tivessem a intenção de me machucar, quem sabe o que poderia ter acontecido se eles soubessem que eu estava a poucos metros deles. Há uma chance de que eles tenham vindo totalmente armados e dispostos a fazer qualquer coisa para se safar. Isso aconteceu em janeiro do ano passado. Eu tinha tirado uma semana de folga do trabalho após o ano novo.
Meus planos consistiam em fazer compras e simplesmente relaxar sozinho em meu apartamento. Nesse dia, eu estava dirigindo na neve e indo a algumas lojas. Depois voltei para o apartamento por volta das 19 horas. Entrei e me refresquei. Depois sentei no sofá com alguns lanches que tinha acabado de comprar. Eu estava assistindo TV e até cochilando um pouco depois do longo dia fora de casa. Mas então, por volta das 8:30 da noite, o sistema de som do meu apartamento tocou, significando que alguém estava lá fora e queria que eu o deixasse entrar no prédio. Eu não tinha planos de que alguém viesse, então não tinha ideia de quem era. Eles tocaram meu quarto novamente. Me levantei e fui até a janela que dava para a frente do prédio. Tentei não levantar muito as persianas, apenas o suficiente para ver quem era. Na porta do prédio estava um homem grande. Ainda estava nevando e meio escuro, mas eu poderia dizer que ele era de meia idade, com cerca de 40 anos, mas eu nunca o tinha visto antes. Havia apenas 3 outras pessoas morando no complexo na época. Pelo menos conhecia quem morava aqui, e ele não era uma delas. Também imaginei que se ele morasse aqui, ou estivesse visitando uma das outras pessoas, eles o deixariam entrar. Fui até o sistema de som e desliguei o som. Depois voltei para o sofá e continuei assistindo TV. Eu realmente não pensei mais nisso e até cochilei várias vezes na hora seguinte. Por fim, desliguei a TV e fui para a cama. A essa altura devia ser por volta das 10 horas. Adormeci assim que me deitei. Algumas horas depois, meus olhos se abriram com um baque vindo do lado de fora do meu quarto. Era extremamente alto, mas tendo acabado de acordar, eu não sabia o que era ou exatamente de onde vinha. Meu coração estava acelerado enquanto eu olhava para a minha porta do outro lado da sala, procurando por mais alguma coisa. Estava muito quieto, quase como se nada tivesse acontecido. Saí da cama e fui lentamente em direção à porta. Depois encostei o ouvido nela para ouvir o outro lado. Ainda estava quieto, nada mais do que as paredes do prédio rangendo. Girei a maçaneta e olhei para a sala, não vendo nada fora do comum. O lugar todo estava muito escuro e, por algum motivo, eu ainda sentia que precisava ficar quieto. Deixei as luzes apagadas enquanto andava pela sala e olhava para o corredor da frente. A porta do meu apartamento estava totalmente aberta. Congelei, olhando para a porta aberta e sentindo o medo percorrer todo o meu corpo. Foi a pior sensação que senti na vida. Quase não parecia real. Dei alguns passos para trás, permanecendo quieto, e voltei para o meu quarto. Do outro lado da porta, pude ver um enorme amassado na madeira bem perto da maçaneta. Assim que vi isso, corri e tranquei. Depois liguei para o 911. Enquanto me escondia no armário, eu tinha certeza de que quem quer que fosse ainda deveria estar em algum lugar dentro do meu apartamento. Seria apenas uma questão de tempo até que eles entrassem no meu quarto. Mas enquanto esperava pela polícia, o apartamento permaneceu em silêncio. Quem invadiu meu apartamento desapareceu. A polícia não conseguiu encontrar nada. Eles acham que o intruso tentou ligar para todos os outros quartos, até que um deles foi gentil o suficiente para deixá-lo entrar. Uma vez que ele estava na escada principal, não está muito claro por que ele escolheu ir para o meu quarto. Talvez pensaram que estava vazio. O que é realmente estranho é o amassado na porta do meu quarto, que provavelmente foi a origem do baque com que acordei. Mas foi apenas um único golpe, não parecendo uma tentativa real de arrombar a porta. Ainda moro no mesmo apartamento e nada mais aconteceu. Quem era e o que eles queriam é desconhecido. Estávamos no meio do verão e meus pais tinham saído no fim de semana para ir até nossa casa em Cape Cod. Fica a cerca de 2 horas de carro. Então não é grande coisa para eles me deixarem sozinho por alguns dias. Minha mãe tinha feito carne de porco desfiada e macarrão para eu esquentar e eu tinha algum dinheiro se quisesse pedir uma pizza. As coisas estavam bem. Fiquei acordado até às 3 da manhã jogando Xbox, então acordei bem tarde no dia seguinte.
Verifiquei meu telefone quando acordei e vi que já passava da 1 da tarde. Eu tinha planejado jogar hóquei de rua com meus amigos por volta das 3. Então me joguei da cama e corri para o chuveiro. Tomo banhos muito demorados. Fiquei lá por cerca de 45 minutos no meu telefone, navegando pelo Reddit, Twitter, quando ouvi uma das portas se abrir. O banheiro fica logo acima das escadas da porta dos fundos e a porta faz muito barulho quando abre e fecha. O mesmo acontece com a porta da frente. Eu imediatamente congelei, já que obviamente eu deveria estar sozinho. Esperei cerca de 2 minutos tentando ouvir mais alguma coisa. Achei que era apenas o vento, ou talvez meus pais tivessem chegado em casa mais cedo. Então desliguei o chuveiro, me enrolei em minha toalha e desci lentamente as escadas para dar uma olhada. Mesmo que minha casa seja velha, ainda assim demorei e tentei ficar o mais quieto possível. Provavelmente demorei 1 minuto descendo. Quando chego ao penúltimo degrau, pouco antes de poder ver a cozinha, respiro um pouco para me recompor. Na minha cabeça, eu sabia que provavelmente estava sendo estúpido e dramático. Obviamente não havia nada na cozinha. De jeito nenhum eu não teria ouvido outro barulho. E não há razão para eles ainda estarem na cozinha. Depois de me castigar mentalmente por ser tão covarde, eu meio que ri de mim mesmo e virei a esquina para a cozinha. Parado a cerca de meio metro de mim, no meio da cozinha, está um homem olhando diretamente para mim. Completamente imóvel, com um enorme sorriso no rosto. A coisa de que me lembro com mais nitidez não foi seu rosto ou seu sorriso, mas seus braços. Ele os girou a ponto de ficarem quase completamente invertidos, além de levantá-los um pouco para trás. É difícil explicar o que quero dizer. Não sei por que me lembro tanto disso, mas é simplesmente a posição mais demoníaca e anormal que já vi. Juro por Deus, acho que quase tive um ataque cardíaco ali mesmo. Olhando para trás, posso perceber o quão assustadora era essa situação. No segundo em que conectei, subi as escadas, deixando cair minha toalha na cozinha, com meu coração batendo fora de controle. Corri para meu quarto e tranquei a porta atrás de mim. Rapidamente coloquei uma cadeira contra a maçaneta. Liguei imediatamente para a polícia e, quase chorando, contei à operadora o que aconteceu. Enquanto eu estava sentado no chão do meu quarto, rezando para que um policial chegasse o mais rápido possível, percebi que a luz que vinha do vão entre a minha porta havia parado. O cara estava parado do lado de fora da minha porta. Não há palavras para descrever a sensação que tive. Fiquei paralisado de medo, observando a sombra na parte inferior da porta mudar de maneiras diferentes. Fiquei olhando para a lacuna, rezando para que o homem fosse embora pelo que pareceu 1 hora. O tempo todo a operadora perguntava: "Olá, senhor, você está aí? Olá?" Mas eu não queria fazer barulho. E mesmo que quisesse mover os braços para levar o telefone à boca, acho que não conseguiria. Eventualmente, a luz voltou para a abertura e ouvi os passos mais fracos rangendo lentamente nas tábuas do piso de madeira enquanto ele caminhava pelo corredor. Ficou em silêncio por alguns minutos enquanto eu simplesmente ficava ali sentado, incapaz até de falar. Ouvi batidas na porta da frente e o som de 2 policiais entrando em minha casa. Finalmente me senti seguro e abri a porta para os 2. Eu quase chorei. Hoje em dia meus pais não me deixam mais sozinho em casa, graças a Deus. Eu verifico todas as fechaduras da casa antes de dormir. Ainda tenho pesadelos de vez em quando e meu coração dispara sempre que vejo alguém parado. Mas estou bem. Mesmo trabalhando com desenhistas, a polícia nunca encontrou quem estava na minha casa. Isso provoca arrepios na minha espinha toda vez que olho para fora, meio que esperando vê-lo parado do outro lado da rua, sorrindo sob um poste de luz. Não tenho ideia do que ele queria ou quem ele era, mas independentemente disso, talvez seja melhor assim. Isso aconteceu há vários anos, quando eu morava com meu ex-namorado. Já morávamos lá há cerca de 1 mês quando esse evento ocorreu. Meu ex saiu com colegas de trabalho e eu estava sozinha em casa. Passei o início da noite assistindo TV e comendo. Algumas vezes ouvi ruídos estranhos,
mas sempre que tentava focalizá-los para descobrir o que diabos era, parecia parar. Já era tarde da noite e decidi subir e usar o computador um pouco antes de ir para a cama. Nessa época, não tínhamos instalado o telefone e eu ainda estava usando um telefone público, pois nossos celulares tinham acabado de serem roubados em uma festa. Basicamente, eu não tinha como me comunicar com ninguém enquanto passava a noite em casa. Então estou sentada no quarto com apenas um pequeno abajur aceso que quase não brilha enquanto digito no meu laptop. Comecei a ouvir ruídos estranhos novamente. Começou como um leve barulho, muito fraco, a ponto de eu ter que me esforçar para ouvir se estava realmente ouvindo ou imaginando. Desliguei minha música e tentei descobrir o que era. Entrei no nosso quarto e olhei para a porta da frente, mas não havia ninguém lá. Tínhamos um pequeno quintal com um muro alto de tijolos e um portão de madeira maciça, sem nada que iluminasse. Mas pelo pouco que pude ver, também não havia nada lá atrás. Sentei-me e liguei a música novamente. Eu diria que cerca de 10 minutos depois, ouço um som muito estranho, como metal contra metal. Eu estava ficando mais do que um pouco assustada a essa altura. Então fui para o nosso quarto. Não acendi nenhuma luz porque não sabia o que estava acontecendo. Eu não queria alertar nenhum possível intruso sobre minha localização dentro da casa. Lembre-se, eu não tinha como ligar para ninguém e estava ficando mais do que preocupada com a possibilidade de alguém realmente estar em minha casa. Fui até o banheiro para ver se conseguia dar uma olhada melhor no beco onde a casa ficava. O escritório, o quarto e o banheiro formavam um L ao redor do quintal, estendendo-se o banheiro mais para fora. Subi no parapeito e abri a janela para tentar ver o beco. Eu não conseguia ver nada, mas o sussurro era mais alto e vinha diretamente de trás do meu portão. Não consegui ouvir frases inteiras, mas ouvi o suficiente para resumir quem eram esses homens e que eles nos viram mudar e viram que tínhamos muitos equipamentos valiosos, como guitarras, computadores, TV, consoles de jogos, etc. Imaginei que eles tinham visto que eu estava sozinha em casa e estavam esperando eu dormir para tentar entrar em casa. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade, até que um baque ecoou até mim. Acho que eles se cansaram de tentar abrir e um ou ambos se atiraram no meu portão, tentando arrombá-lo. Eu podia vê-lo estremecendo sob os golpes e só conseguia imaginar o tamanho daqueles homens. Eu sou uma garota, e naquela época eu provavelmente pesava algo em torno de 45 quilos. Como você pode imaginar, fiquei branca de terror. Fiquei sentada agora segurando uma barra de ferro que peguei atrás dos guarda-roupa, apenas tentando pensar onde poderia me esconder deles. De repente, uma luz forte me cegou. A princípio, eu entrei em pânico e sumi de vista, pensando que eles estavam apontando uma lanterna para os fundos da casa. Mas então ouvi latidos e gritos. Espiei novamente e vi que a casa, que ficava do outro lado do beco, tinha um refletor instalado. Iluminava com luz o quintal deles, o meu e o beco. Ouvi resmungos e xingamentos, e depois 2 pares de passos apressados pelo beco. Fiquei trancada naquele quarto até meu ex-namorado chegar bêbado, por volta das 4 da manhã. Não preguei o olho naquela noite. Quando entrei no quintal pela manhã, meu portão estava pendurado por uma dobradiça, permitindo fácil a entrada. Quando olhei para trás, o buraco da fechadura estava coberto de arranhões, como se alguém tivesse tentado forçar a fechadura. Se eles não tivessem acordado a casa atrás de nós, eu nem quero pensar no que aconteceria. Isto aconteceu há mais de 10 anos, por isso tentarei o meu melhor para descrever os eventos com precisão. Uma das casas de minha infância tinha uma varanda que ficava ligada ao quarto da minha mãe e ao meu por meio de grandes portas duplas de vidro. Em cada um dos nossos quartos, junto à varanda, há 2 árvores, uma das quais eu costumava subir e descer da varanda. Esta varanda dava para a rua. Eu era uma menina de 13 anos na época desta história. Certa noite, quando meu irmão e minha mãe não estavam em casa, eu estava lendo na cama com uma luz de leitura muito fraca. Ouvi o que parecia ser algo se movendo em uma das árvores lá fora, mas isso não me preocupou.
já que gambás e morcegos são comuns em nossa região. Eu tinha cortinas finas cobrindo as portas de vidro que separavam meu quarto da varanda. Como mencionei anteriormente, as portas davam para a rua, onde a luz de um poste era quase sempre visível através das minhas cortinas. Pouco depois de ouvir o barulho nas árvores, vejo uma sombra passar lentamente pelas portas. Nesse momento, desligo imediatamente minha luz de leitura e congelo como um cervo diante dos faróis. A sombra era alta, então não era uma das crianças vizinhas de quem sou amigo e também não era minha mãe. A pessoa se movia lentamente, rastejando como se tentasse não ser notada. Eles provavelmente não conseguiriam ver meu quarto, mas eu podia vê-los graças às luzes da rua atrás deles, criando uma silhueta escura. Eles passaram pelas minhas portas, desaparecendo de vista. Eu fiquei ali sentada, incapaz de me mover ou mesmo pensar no que fazer além de ficar absolutamente imóvel. Isto é, até ouvir outro som. Alguém estava tentando abrir uma das portas de vidro, a porta da varanda da minha mãe. Eu não sabia se ela havia trancado ou não, mas não ia correr nenhum risco. Fui o mais rápido que pude até a porta do quarto e tranquei-a. Fiquei ouvindo o que a pessoa estava fazendo e ela ainda estava balançando a maçaneta da porta de vidro, mas parecia que as portas não estavam abrindo. Senti um alívio, como se essa pessoa não pudesse entrar. Certamente tudo o que eu precisava fazer era esperar que ela percebesse isso e então iria embora. Isso era o que eu imaginava sendo uma criança besta de 13 anos. Bem, ouvi passos leves voltando pela varanda até meu conjunto de porta. Vi a sombra dele parar diretamente na frente. De novo, eu congelei, sabendo que ele não poderia me ver. Ele não sabia que eu podia vê-lo, no entanto. Vi a sombra de uma mão alcançar a maçaneta da porta e meu coração parou. Os segundos que antecederam ele agarrar a maçaneta pareceram uma eternidade. Felizmente, quando essa pessoa tentou abrir a porta, ela não abriu. Estava trancada. Eu suspirei de alívio. Fiquei preocupada que ele tivesse ouvido. Depois disso, ele começou a andar pela varanda. Eu não tinha celular porque minha mãe achava que eu era muito jovem para ter um e o telefone fixo ficava do outro lado da casa. Mas eu estava com muito medo de tirar os olhos dessa pessoa, até mesmo para pedir ajuda. Eu estava chorando silenciosamente com lágrimas caindo pelo meu rosto, enquanto rezava internamente para que eles simplesmente fossem embora. Então eu o ouvi parar de se mover. Ele então disse que poderia simplesmente quebrar o vidro. Antes mesmo que eu pudesse processar isso, vi os faróis de um carro virando a esquina da minha rua e parando no portão de nossa propriedade. Minha mãe estava em casa. A pessoa na varanda desapareceu de vista e ouvi um baque alto quando eles pularam. Quando minha mãe entrou, eu estava histérica e mal consegui contar a ela o que aconteceu. Por fim, transmiti a mensagem e ela chamou a polícia. Eles nunca encontraram ou capturaram ninguém. Um vizinho relatou um caminhão na rua que correspondia à descrição de um caminhão que havia sido denunciado recentemente por tentativa de sequestro de crianças perto da minha escola, a um quarteirão de distância. Como eu caminhava diariamente aquela curta distância, a polícia suspeitava que ele tivesse me seguido ou visto que eu morava lá e esperava que eu ficasse sozinha. Havia um cara da época de colégio que tinha uma queda por mim, e todo mundo sabia disso, inclusive todos os meus amigos. Tentei despistá-lo gentilmente no começo, dando dicas sutis de que não estava interessada, mas ele não pareceu entender a mensagem. Com o passar do tempo, tive que ser mais direta, dizer um não firme e deixar claro que não seríamos mais que amigos. Apesar dos meus esforços, ele não entendeu. Pensei, estamos apenas no ensino médio. Talvez ele eventualmente siga em frente e encontre outra pessoa. Mais tarde, quando estou terminando a faculdade, algo interessante acontece. A irmã dele estuda em uma universidade um pouco ao sul da minha. Enquanto ele está no norte, eles perguntam se podem vir até minha casa e passar a noite para que possamos conversar e ter uma pequena reunião. Achei que poderia ser estranho, mas deu tudo certo.
Os dois foram embora e fiquei bastante surpresa porque foi melhor do que eu esperava. Passamos um tempo conversando e colocando a conversa em dia e não foi tão desconfortável quanto pensei que seria. Na manhã seguinte notei algo incomum. Meus colegas de quarto têm essas letras magnéticas na geladeira e geralmente não presto muita atenção nelas. Mas dessa vez olhei e formava uma mensagem. A mensagem eram alguns poemas românticos. De alguma forma, ele pegou todas as letras magnéticas da nossa geladeira e fez um poema de amor com meu nome. Fiquei muito chocada porque sabia de onde vinha a mensagem. Meus colegas de quarto acharam hilário. Alguns dias depois, recebi um e-mail do cara. Ele mencionou o poema. Fiquei um pouco desconfortável e me perguntei como ele conseguiu meu e-mail. Isso tornou toda a situação ainda mais estranha e eu não sabia como responder. Com o passar do tempo, ainda tento evitar esse cara, esperando que ele finalmente entenda. Começo a procurar emprego em outros países depois de terminar a faculdade. Então, do nada, recebo um e-mail dele. No e-mail, ele sugere que deveríamos nos casar. E se eu quisesse me mudar, era para avisar ele para ele já ir avisando o pai dele. Ele estava parecendo um louco. Ele acha que é um bom negócio para nós dois. Ele acredita que eu poderia me beneficiar das deduções fiscais que as pessoas casadas recebem. Mesmo sabendo que não gosto dele, ele vê isso como a escolha mais sensata para mim. Ele quer evitar que eu fique triste e sozinha no futuro, pagando impostos integrais durante toda a minha vida. O jeito que ele falava isso era assustador e hilário ao mesmo tempo. Não parecia uma pessoa sã falando. Respondi ao e-mail dele sentindo-me muito zangada e mais assustada do que nunca. Foi a situação mais estranha e desconfortável em que já estive. Mas desta vez ele pareceu entender a mensagem, pediu desculpas e tentou cortar todos os laços tanto quanto pôde. Ele usou isso como uma forma de recuar e acho que caí nessa. Depois de um tempo, ele consegue uma namorada. Achei que era um sinal positivo, como se talvez ele finalmente estivesse seguindo em frente. Aí a namorada dele me adiciona no Facebook e começa a conversar comigo. Ela fala sem parar sobre o quanto ele adora sair com ela e sugere que nós três deveríamos sair juntos. Ela continua dizendo que estou perdendo algo realmente ótimo. Ela continuou me contatando pelo Facebook, e-mail e telefone, tentando me convencer a me juntar a eles. Fiquei completamente enojada, então a bloqueei também. Já se passaram 3 anos desde então e agora ele está de volta à minha cidade natal. Ele foi morar com os únicos 3 amigos próximos que eu tinha do ensino médio. Eles acham que ele finalmente seguiu em frente, então estou esperançosa. Lidar com esse cara era como lidar com alguém realmente fora de si. Meus pais são donos de uma casa de férias em Quincy, Califórnia. É uma propriedade de 2 acres cercada por bosques. Íamos lá como uma família o tempo todo, quando meus irmãos e eu éramos crianças. Agora que somos todos adultos, não temos mais horários alinhados para irmos juntos passar um tempo em família. Mas quando eu estava começando a conversar com minha namorada Rose, contei a ela sobre nossa casa de férias. No nosso 5º encontro em outubro, as folhas começam a se transformar para criar uma beleza natural deslumbrante em Quincy. É muito lindo. Provoquei a ideia de passarmos um fim de semana juntos lá e ela imediatamente disse, vamos. 2 dias depois, estávamos arrumando nossas coisas e nos preparando para a viagem. Peguei ela na casa dela e fomos embora. A viagem até lá durou cerca de 5 horas. Passávamos o tempo conversando sobre tudo na vida, desde programas de TV até família e lembranças de infância, e depois ouvíamos comediantes e podcasts para passar mais tempo. Quando finalmente chegamos a Quincy, passamos primeiro pela linda vila porque eu queria mostrar a ela como era bonito aquele lugar. 10 minutos depois estávamos em casa. Temos uma pequena cerca de madeira na entrada da garagem que deixaríamos fechada sempre que o lugar ficasse vago. Não tem fechadura nem nada. É apenas um pequeno impedimento para as pessoas não entrarem na propriedade, tentando cortar caminho ou algo assim.
Saí do carro para abri-la e depois passamos e entramos na propriedade. Meu pai manda paisagistas virem a cada 2 semanas, do verão até o outono. Então a propriedade estava muito bem conservada quando estávamos lá. Rose ficou impressionada. Chegamos lá bem na hora do almoço, então desfazemos as malas. Fiz um tour com ela e liguei a banheira de hidromassagem para que a água estivesse quente o suficiente para mais tarde. Depois fomos à cidade para ir a um dos meus lugares favoritos para comer. Quando terminamos, fizemos um pequeno passeio turístico e fomos ao Museu do Condado de Plumas. Depois disso, já estava começando a escurecer, então voltamos para casa. Relaxamos na banheira de hidromassagem por um tempo. A banheira de hidromassagem ficava no deck dos fundos, sob o toldo. Estava muito frio lá fora, mas me senti bem na banheira, até que nós dois pudemos ouvir o barulho das folhas próximas, como passos. Achamos que era um urso, já que havíamos avistado um enquanto chegávamos a casa. Pulamos da banheira de hidromassagem e corremos para dentro de casa. Apaguei todas as luzes internas e externas, somente por precaução. Espiei por uma das janelas esperando ver um urso, mas em vez disso vi a silhueta de uma pessoa caminhando pela lateral da casa. Corri até a porta dos fundos para trancá-la e fechei a persiana da janela da porta dos fundos. Eu disse a Rose para ficar quieta. Os passos circularam pela casa até chegarem à porta da frente e então pararam. Após um momento de silêncio, alguém bateu na porta e alguém gritou: "É a polícia!" Estávamos confusos. Fui até a frente e disse pela porta fechada: "Algum problema?" A pessoa do outro lado disse: "Recebemos uma chamada de arrombamento." Eu perguntei: "Como isso é possível? O vizinho mais próximo fica a pelo menos 400 metros. Houve uma lacuna notável em sua resposta. Ele disse: "Só preciso que você abra a porta, senhor." Eu respondi: "Desculpe, não me sinto confortável fazendo isso." Então pensei em espiar pela janela e ver se havia realmente um carro da polícia estacionado na frente. Dobrei a persiana para a frente apenas o suficiente para ver o lado de fora. Era tudo escuro lá fora, mas com brilho suficiente ainda para distinguir a propriedade e ver. Não há carros de polícia por lugar nenhum. Eu disse a Rose: "Não acho que seja um policial de verdade." O homem lá fora bateu na porta novamente. Eu disse através da porta: "Não vejo nenhum carro da polícia, então não me sinto seguro em atender a porta." O homem não respondeu nada a isso. Quando houve outro momento de silêncio, pensamos que ele já tinha ido embora. Alguns minutos se passaram e ainda estávamos na sala conversando. Então passos pesados se afastaram da porta. Ele ficou ali parado o tempo todo, contra o nosso conhecimento. Fui espiar pela janela novamente, mas não vi ninguém. Ele deve ter saído em direção diferente da casa. O pensamento assustador era que a casa estava cercada por bosques. Ele poderia vir literalmente de qualquer direção. Definitivamente não voltaríamos para fora naquela noite. Eu saí bem rápido para desligar as bolhas da banheira de hidromassagem. E de lá ficamos no quarto assistindo filmes e eventualmente fomos tentar dormir. Guardei a espingarda do meu pai no armário debaixo da cama. No dia seguinte, fizemos caminhadas na Floresta Nacional de Pluma. Depois saímos para comer e depois fomos ver um filme no cinema próximo. Quando voltamos para casa, já estava escurecendo. Entramos na propriedade e Rose gritou: "Oh, meu Deus!", pensando que estava prestes a bater em alguma coisa. Pisei no freio e disse: "O quê?" Ela apontou para alguém se afastando rapidamente da casa em direção à floresta até desaparecer no meio do escuro. Tentei manter Rose calma quando ela começou a surtar porque alguém estava nos perseguindo. Eu disse a ela: "Está tudo bem. Temos uma arma e partiremos amanhã de manhã de qualquer maneira." Eu também estava meio assustado. Parei o carro o mais perto possível de casa, então entramos rapidamente. Dei uma volta rápida pela casa, certificando-me de que todas as portas e janelas estavam trancadas. Não saímos de novo naquela noite. Arrumamos nossas coisas para ficarmos prontas pela manhã e depois fomos para o quarto pelo resto da noite. Depois de assistir a um filme, fomos dormir. Naquela época, comecei a ouvir um som estranho de raspagem vindo de fora. Acontecia a cada poucos segundos e depois parava. Eu não conseguia entender o que era, mas algo estava acontecendo lá fora.
Eu temia que essa pessoa estivesse tentando entrar na casa. Esperei até que os ruídos parassem completamente antes de sair da cama silenciosamente para não acordar Rose. Fui até a janela, fechei um pouco as persianas e me vi cara a cara com um homem do outro lado da janela tentando olhar para dentro. Ele definitivamente me viu. Acabei gritando Jesus Cristo. Rose acordou. Eu não disse nada, no entanto. Peguei a espingarda debaixo da cama e me certifiquei de que estava carregada antes de sair correndo pela porta dos fundos e atirar para o alto enquanto gritava como um louco, tentando assustar aquele homem e quem mais poderia estar lá fora. Acho que disparei 3 projéteis para o alto antes de voltar para dentro. Então expliquei a Rose o que aconteceu. De uma forma estranha, senti uma boa adrenalina depois de sair e fazer isso. Talvez fosse em parte por isso que eu me sentia tão confiante de que quem estava lá fora não voltaria. E ter a arma me fez não querer chamar a polícia. A adrenalina finalmente passou. Quando voltamos para a cama, fiquei com medo mais uma vez de ouvir qualquer tipo de som vindo de fora. Passamos a noite toda. E na manhã seguinte liguei para a polícia só para registrar um relatório sobre tudo isso. Minha família e eu voltamos lá algumas vezes desde essa história. E felizmente, aquele cara nunca mais voltou. Pelo menos não enquanto estávamos lá.